Vejamos agora o valor presente. O valor presente para a mesma série, de 4 valores iguais a 100, nós temos o valor presente na data zero. O valor presente na data zero é determinado pela descapitalização dos valores até a data zero. Para uma taxa de 10% ao período, o primeiro capital na data 1 é descapitalizado dividindo por 1,10. O segundo capital vai ser descapitalizado em 2 períodos, dividido por 1,10 ao quadrado. O terceiro capital na data 3 vai ser dividido por 1,10 ao cubo. Dividindo por 1,10 ao cubo, estamos descapitalizando o terceiro capital de 100 em 3 períodos. E o último valor de 100 na data 4 vai ser dividido por 1,10 elevado à quarta, o que vai resultar no valor na data zero. Portanto, a expressão que dá o valor futuro vai ser igual a 100 dividido por 1,10, mais 100 dividido por 1,10 ao quadrado, mais 100 dividido por 1,10 ao cubo e mais 100 dividido por 1,10 elevado à quarta. Colocando o valor 100 em evidência, temos no colchete uma expressão de cálculo difícil. 1,10, 1 sobre 1,10, mais 1 sobre 1,10 ao quadrado, mais 1 sobre 1,10 ao cubo e mais 1 sobre 1,10 elevado à quarta. Essa expressão resulta no valor 3,1699. Multiplicando pelo valor 100, obtemos o valor presente de 316,99. O valor 3,1699 é o valor que está dentro do colchete, o valor em azul. É o chamado fator de valor presente, que é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Denominamos esse fator por A4 cantoneira 10%. Esse valor é fornecido numa tabela ou isoladamente numa prova. Vejamos como é que funciona o fator de valor presente. Uma série de 7 capitais, começando na data 1, terminando na data 7, os capitais de valor P, nós temos que o valor presente na data 0 é dado por A7 cantoneira I. Se a série tem 6 capitais, o valor presente na data 0 é dado por P vezes A6 cantoneira I. De forma geral, o ANI é dado por 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Essa expressão é obtida pela fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Vejamos alguns exercícios. Vamos determinar os valores presente e futuro da série a taxa de 1% ao período. Essa taxa tem 9 capitais de 100 da data 1 até a data 9. A taxa de 1% ao período, nós temos que o valor presente vai ser 100, que é o valor do pagamento, P, ou valor P, e vezes A9 cantoneira 1%. Numa prova, esse fator vai ser dado na forma de tabela ou então isoladamente. Obtemos o fator 8,5660. Portanto, o valor presente vai ser de 856,60. Esse valor de 856,60 é o valor na data zero, equivalente àqueles 9 valores iguais a 100, a taxa de 1%. Ou seja, se eu contrair uma dívida de 856,60 na data zero, a taxa de 1% ao período, ela poderá ser quitada, ser paga em 10 valores de 100 nas datas de 1 até 9. O valor futuro é a soma dos valores na data 9, na data do último capital. Para isso, multiplicamos 100 por S9 cantoneira I. Da mesma forma, esse valor vai ser fornecido em forma de tabela, ou então através isoladamente qual é o valor do valor futuro. Esse valor é 9,3685 e, portanto, o valor futuro 936,85. O valor 936,85 é o valor que está na data 9. Seria decorrente de 9 depósitos de 100 efetuados da data 1 até a data 9 com rendimento de 1% ao período. É bom lembrar que nesse valor futuro de 936,85 está embutido o último depósito de 100 na data 9, que mesmo não tendo tido nenhum rendimento, ele faz parte do valor futuro. Portanto,
nós temos o valor de 856 na data 0 e o valor 936,85 na data 9. Esses valores são equivalentes àqueles 9 valores de 100 distribuídos nas datas 1 até 9. Eles são equivalentes ao mesmo grupo de capitais, portanto, são equivalentes entre si. São financeiramente equivalentes. Portanto, se tomarmos o valor 856,60 e capitalizarmos por 9 períodos a taxa de 1%, obtemos o valor final de 936,85. No exercício B, vamos determinar o valor presente das séries seguintes a taxa de 5% ao período. O primeiro exemplo é um exemplo clássico de uma série uniforme de 3 valores iguais a 100, começando na data 1 e terminando na data 3. O valor presente na data 0 é dado por 100 vezes A3 cantoneira 5%. O fator A3 cantoneira 5% é fornecido por uma tabela e, portanto, temos o valor presente 272. Estamos desprezando os centavos. 272, por exemplo, é o valor presente da série, que está na data 0. Porém, no exemplo 2, a série tem início na data 2 e termina na data 4. Se eventualmente fizermos o cálculo 100 vezes A3 cantoneira 5%, vamos obter o mesmo valor 272, mas esse valor 272 vai estar na data 1. É um valor equivalente à série, mas não está na data 0. Não é o valor presente. Mas a partir desse valor 272, equivalente à série de 3 valores 100, esse valor 272 que está na data 1 possibilita que nós determinemos o valor na data 0, pela simples descapitalização do 272 em um período. Portanto, dividimos 282 por 1,05, que é o fator, obtemos o valor da série agora na data 0 de 259. Então, portanto, essa série que começa na data 2 tem o valor 272 na data 1, mas tivemos que descapitalizar, voltar para um período para determinar o valor presente. É bom notar, então, que o fator AN cantoneira aí, no caso aí A3 cantoneira 5%, ele soma os valores da série, tudo numa data, um período antes do início da série. Quando a série começa na data 1, o A cantoneira já faz a soma na data 0. No item 2, como a série começou na data 2, o A cantoneira faz a soma na data 1 e tivemos que fazer o ajuste para determinar o valor presente do 259. No caso do item 3, nós temos a série começando na data 0. Nesse caso, podemos simplesmente isolar o valor que está na data 0 e considerar a série apenas como de 2 valores de 100. Nesse caso, temos 100 vezes A2 cantoneira 5. Mas isso aí resulta no valor presente da série de apenas 2 valores. Lembrando que esquecemos, entre aspas, o valor de 100 que estava na data 0. Basta somarmos agora o valor de 100 e obtemos o valor presente de 286. Temos, portanto, aí uma forma de trabalhar com séries que não são exatamente aquele perfil clássico que começa na data 1, mas que começa na data 0 ou numa outra data mais futura, mas através de um ajuste podemos usar o fator para o valor presente. Vamos determinar agora o valor futuro das mesmas séries da taxa de 5% ao período. Lembrando, portanto, que o valor futuro ele se encontra na data do último capital. A primeira série, é uma série padrão, clássica, começa na data 1, termina na data 3. Portanto, o valor futuro está na data 3, nesse caso, é 100 vezes S3, 5%. Através de uma tabela, obtemos o valor futuro 315. Em que data está o valor 315? Está na data 3, que é a soma dos 3 valores de 100. Evidentemente que numa situação como essa, poderíamos efetuar o cálculo sem a necessidade do fator S3 5%. Bastaria capitalizarmos o primeiro valor de 100, que está na data 1, em 2 períodos de 5%, o segundo valor de 100, que está na data 2, em um período de 5%,
somar com o valor que já está na data 3 e obteríamos o mesmo valor de 315. Mas, usando o fator S3 cantoneira 5%, chegamos no mesmo resultado. No caso do item 2, nós temos o valor futuro na data 4. Mas observe que, para obtermos o valor futuro na data 4, se fôssemos calcular um a um, o primeiro valor que está na data 2 seria capitalizado em 2 períodos. O segundo valor que está na data 3 seria capitalizado em 1 período. E o terceiro valor na data 4 só seria somado. Portanto, dá para perceber que o valor futuro, no caso 2, é o mesmo valor futuro do caso 1. A única diferença, porque são os mesmos valores capitalizados o mesmo número de vezes. A única diferença é que no item 1, o valor futuro 315 se encontrava na data 3 e no item 2, o valor futuro 315 está na data 4. No item 3, também se trata da mesma série que começa na data 0 e termina na data 2. Pela mesma razão anterior, nós temos que o valor futuro está na data 2. O valor futuro vai ser o mesmo 315, com a diferença que a série terminando na data 2 resulta no valor futuro na data 2. Vejamos um outro exemplo. Em uma venda, em 8 parcelas trimestrais de 100, a primeira vence 6 meses após a compra. A taxa de 2% ao trimestre, qual será o valor à vista? Devemos observar agora, nesse problema, é que nós não temos à nossa disposição a linha de tempo. O primeiro passo, portanto, é elaborar a linha de tempo que representa fielmente aquilo que foi colocado. Numa linha de tempo trimestral, porque a taxa é ao trimestre e as parcelas são trimestrais, temos que a primeira parcela de 100 se encontra na data 2. Devemos lembrar que data 2 significa 2 trimestres, ou 6 meses após a compra, como disse o problema. Temos então uma série de 6 valores, de 8 valores iguais a 100, com início na data 2 e término na data 9. A taxa de 2% ao trimestre. O valor à vista será na data 0, e ele será dado por 100 vezes a 8 cantoneira 2%. Mas devemos lembrar que esse não é o valor presente. Como a série está começando na data 2, esse valor se encontra na data 1. Lembrando que o A cantoneira faz a soma e é num período antes do início da série. Se a série começa na data 2, essa soma vai se dar na data 1. Portanto, esse valor 100 vezes A8 cantoneira 2% é uma soma na data 1. Para obtermos o valor presente, devemos descapitalizar esse valor em um período. O valor V1, portanto, na data 1 é de R$ 732,50, se encontra na data 1, e descapitalizando um período, obtemos o valor presente ou o valor à vista do produto. Dividindo por 1,02, obtemos o valor presente de R$ 718,20. Portanto, 732,50 é o valor da série na data 1 e o 718,20 é o valor da série na data 0, é o valor à vista. Mais um exemplo. Um produto de 1.000 será pago em 8 parcelas trimestrais iguais com a primeira vista a taxa de 2% ao trimestre. Qual o valor das parcelas? É um procedimento inverso. Foi dado qual é o valor do produto e devemos determinar o valor das parcelas. A nossa linha de tempo trimestral mostra exatamente a situação. Temos então uma série que começa na data 0. O valor à vista é de 1.000. Portanto, nós temos que considerar só aqueles valores que começam na data 1 até a data 7. Vamos desprezar, por enquanto, aquele valor que na data 0, que corresponde a uma entrada. Portanto, 1.000 é igual a P vezes A7 cantoneira 10%, mais aquele valor P que está na data 0. Essa relação entre o valor P e o valor 1.000. Colocando P em evidência, temos 1.000 é igual a P vezes A7 2% mais 1.
1000 é igual a P através da tabela 6,47199, portanto, o fator vai ser 7,4720. Obtemos o valor P de 133,83. Mais um exemplo. Aplica-se R$100 mensalmente em uma conta que remunera a taxa de 1% ao mês. Qual o montante obtido logo após o 12º depósito? Temos a nossa linha de tempo. Os depósitos são todos iguais a 100, começando na data 0. É claro que poderíamos perguntar, por que não na data 1? Por que não na data 2? O problema não especificou a data em que foi efetuado o primeiro depósito de 100. Mas nós vimos que, para efeito de valor futuro, não há importância onde a série tem início. Se ele quer o valor obtido logo após o 12º depósito, ao considerarmos esse desenho, o 12º depósito será na data 11. Se nós considerarmos que a série está começando na data 1, o 12º depósito será na data 12, mas será o mesmo valor obtido na data 11. Portanto, para calcular o valor obtido após o 12º depósito, não tem a menor importância o desenho se começa na data 0 ou começa na data 1, 2 ou 3 e assim por diante. Nesse caso, então, o valor futuro está na data 11. O valor futuro vai ser dado por 100 vezes S2, 1%. Portanto, o valor futuro vai ser de 1.268,25. O valor S2, 1%, verificado ou calculado numa calculadora ou então numa tabela financeira.